Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa. Irei explicar a você como fazer citações de acordo com a ABNT. Então, vamos lá. Citações que você poderá utilizar numa pesquisa bibliográfica ou num referencial teórico, e de forma legal e normatizada, para não cometer plágio. Vamos entender o que é citação ou citações. Segundo a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, NBR 10520 é a que normatiza, essa é a NBR que normatiza como você deve colocar citações na sua pesquisa bibliográfica ou no seu referencial teórico, ou como utilizar a citação em algum trabalho, em algum canal, em algum artigo científico, no que for, agora está normatizado. E aí você não vai cometer plágio, ok? Então, vou apresentar aqui os aspectos essenciais para você utilizar ou colocar citações nos seus trabalhos. Vamos lá. O que é uma citação? Segundo a ABNT, é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. É você retirar uma parte de um texto ou uma informação de um texto e colocar no seu trabalho, ok? Ficou entendido? Então vamos lá. A citação corresponde a uma informação do texto extraída de outra fonte, sendo classificada em. Ou seja, você está tirando uma informação de outra pessoa e vai colocar no seu texto. Então já está o quê? Evitando o plágio. Então, você tem citação direta, citação indireta e citação de citação. O que é uma citação direta? Estamos aqui, vamos ver aqui. Quando é feita uma transcrição literal, ipsiliter, ou seja, palavra por palavra, de trecho da obra do autor consultado. Quando você tirou lá um parágrafo, ou três linhas, ou uma linha, de um texto de outro autor, de outra pessoa, de terceiros, e colocou no seu trabalho, no seu texto, certo? Aí se chama literal, direta. Uma citação indireta, quando é colocado no texto de forma literal ideias pertencentes ao autor da obra consultada. Nesse caso, agora, você não vai tirar fragmento do texto de outra pessoa, não. Você vai pegar, trabalhar com a ideia. A ideia é dele, é do outro autor. Pode ser um resumo de um livro, resumo de um parágrafo, resumo de um capítulo. Você está retirando a ideia que não lhe pertence e está colocando no seu trabalho. Aí temos aqui uma citação indireta, certo? E temos uma terceira via, que é a citação de citação. Nesse caso, corresponde a uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original, mas do qual se obteve conhecimento através de citação de outro trabalho. Eu costumo, eu gosto, quando eu oriento trabalhos, eu costumo e peço e oriento, certo? Que sempre coloque citação direta e citação indireta. Eu não gosto de ver um trabalho muito com citação de citação, porque é um problema nessa citação. E eu oriento a vocês a não colocar, evitarem. Só se foi no último caso para poder colocar esse tipo de citação de citação, que ela pode ser direta ou indireta. Qual é o problema dessa citação de citação? Veja só, você está pegando, você está lendo um livro, em que o autor citou um outro autor. E aí você vai colocar a citação desse autor, que foi citado pelo outro autor, no seu texto. Às vezes é um pouco complicado, principalmente porque nós estamos vivendo num mundo cheio de fake news. Eu não gosto porque, às vezes, sabe o que é? Quem pode me provar que esse autor está tirando mesmas ideias do outro autor? Como eu posso saber se ele realmente, quando é literal, ainda a gente tem, quando é uma citação, de citação literal, ainda tudo bem. Mas quando é citação de citação indireta,
Como é que você pode pegar e dizer bem assim, vamos supor, você não sabe a subjetividade, o pensamento do outro autor. O que é que ele está pensando? Quais são as ideias? Será que as ideias dele, que ele analisou sobre a outra obra, estão corretas? Eu não sei. Então, é muito perigosa a utilização de citação. Mas as normas da ABNT, ela permite. Tem orientadores que não gostam. Eu mesmo não gosto, que é ver um trabalho com citação. É bom você ir diretamente à fonte, certo? Tanto na citação direta como na citação indireta. Então, vamos ver alguns exemplos. Mas antes, umas observações. Ó. Uma citação direta, aquela que você tira o texto, certo? Literal, de forma literal, ipsiliteri. Se tiver até 3 linhas, fica contido no seu texto e entre aspas, certo? Você coloca lá no seu texto e entre aspas. Se tiver acima de 3 linhas, certo? Acima de 3 linhas, você recua a margem esquerda, coloca tudo, recua toda a citação na margem esquerda, 4 centímetros. Você olha, observe a régua na parte superior do Word. Aí você recua toda ela por lado, 4 centímetros para a margem esquerda, com letra menor, inferior. A norma da BNT não diz o tamanho. Simplesmente ela só diz que seja menor do que o texto que você está fazendo. Então, quando você escreve um texto, uma pesquisa bibliográfica referencial teórico utilizando o Word, a orientação das normas da BNT é que utilize fonte 12. E aí, no caso, como é a citação, você utiliza a fonte 11. A melhor coisa é você utilizar a fonte 11. Então, para o seu texto, da sua pesquisa ou do que você está escrevendo, escreva com a fonte 12, conforme as normas da BNT, e a fonte menor para citação, você utilize citação direta, certo? Esqueça, não esqueça, citação direta. É que o tamanho da fonte muda, tamanho menor para esse recuo. Então, citação direta com mais de 4 linhas, com mais de 3 linhas, você utiliza, recua 4 centímetros e utiliza a fonte 11, minha sugestão. E se caso você cortou alguma parte da citação direta, você suprimiu o início, suprimiu o final, ou suprimiu em alguma parte do texto, você coloca entre colchete e 3 pontos. Coloque 3 pontos. Vamos lá agora ver os exemplos. Exemplo de citação direta com menos de 3 linhas. Vamos lá. Para Santos, esse é o autor. O ano foi 2004, página 20. Eu retirei, suprimi, não iniciei no parágrafo. Aí então eu tenho que colocar o quê? Abre as aspas e coloca o colchete com 3 pontos. Reticência, 3 pontos. Isso é do autor, de Santos. A competição por mercado consumidor estimulou o aumento da produção. Fecho as aspas, e o restante é meu texto. O capitalismo, desde que surgiu e devido à sua essência, produziu para o mercado, objetivando o lucro. Lá na referência, lá no final, você coloca a referência completa. Santos C. Moreira, O Capitalismo, São Paulo, Ática, 2004. Ou seja, você tirou essa citação direta desse autor aí, ó, Santos, que está lá na referência. Moreira, O Capitalismo, São Paulo. Eu quero chamar a atenção da importância da citação. A citação, quando a gente coloca na pesquisa bibliográfica, no referencial teórico, no artigo, é para fundamentar nosso trabalho, para mostrar que outros autores já escreveram e, de preferência, você coloca pessoas que já são renomadas, certo? Quando você tiver na sua pesquisa e no seu referencial teórico, dê preferência a pessoas renomadas, certo? Que são confiáveis, materiais confiáveis. Então, aí você está dando uma força, um embasamento teórico na sua pesquisa. Está fundamentando com pessoas renomadas, pesquisadores e pessoas que entendem sobre o assunto, ok? Não esqueça disso. Vamos para a próxima citação. Exemplo de citação direta com mais de 3 linhas. Vamos lá. Para Lima, observe que agora a referência está lá em cima, viu? Para Lima, 2020, página 20, é possível dizer que, olha o que eu falei, recua todo o parágrafo, 4 centímetros, com o tamanho da fonte menor, preferencialmente 11. Então, o que é que Lima cita aqui? Toda citação direta com mais de 3 linhas deve formar um novo parágrafo, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda do texto.
Espaçamento simples e com fonte menor. Preferencialmente, pode ser utilizada a fonte tamanho 11 para facilitar a visualização do texto. Lá na referência, lá no final da sua pesquisa bibliográfica, aí você coloca lá, na referência, Lima, Paulo Santos, norma de citação, São Paulo, Ática 2020. De onde você tirou quem? Essa citação direta, que tem mais do que 3 linhas, mais de 3 linhas. Você também pode colocar, outro exemplo aqui, ó, você pode colocar a fonte da citação no final, como esse exemplo aqui. Ó. É possível dizer que é aquele mesmo texto, em vez de eu colocar ele no início, eu coloquei lá no final. Ó. Abro parênteses, coloco Lima, maiúsculo e minúsculo, vírgula, o ano 2020, vírgula, ponto, página, P, ponto e 20. Depois fecho parênteses e ponto. Então, eu posso colocar lá no final. Eu vou ter exemplos aqui. Então, eu posso colocar a referência no início ou no final. E lá na referência, lá no final da pesquisa bibliográfica, coloco lá a referência. Vamos para o próximo. Exemplo de citação indireta. A indireta é quando você retira as ideias do autor do texto. Não é de forma literal, são as ideias. É como se fosse um resumo das ideias do autor do texto. Então, vamos lá. Segundo Silva e Feitosa, são dois autores aqui, o ano 2003, página 37, com o fim da oposição capitalismo versus socialismo, o mundo se defrontou com uma realidade marcada pela expansão do capitalismo. Ou seja, desse início aqui, ó, com o fim da oposição até o final aqui, ó, capitalismo, toda essa parte aqui, essa parte aqui são as ideias de quem? Silva e Feitosa. Lá na referência coloca os dois autores. Ana Silva, Pedro Feitosa, Tecnologia da Informação, São Paulo, abril de 2003. Então, está lá a obra. Chamando aqui a atenção, eu vou voltar aqui um pouco para você chamar a atenção passar uma informação para você. Ó. Na citação, voltando aqui, toda citação direta, você tem que identificar a página. Porque foi literal. É o texto. Não é um resumo. Então, obrigatoriamente, toda citação direta tem que ter a página. Já a citação, vamos lá agora, a citação indireta, ela pode ter a página e pode não ter. Vamos supor que você pegou a ideia de um livro, as ideias fez um resumo do livro e colocar como citação. Então, não precisa colocar a página. Agora, se você fez, vamos supor, pegou as ideias de uma página, aí você coloca a página. Se você pegou as ideias de 2 páginas, aí você coloca página, um exemplo aqui, 37, o hífen, 38, você coloca o número das 2 páginas. Aí você coloca conforme as páginas que você utilizou, certo? Se foi de livro, não, é só o ano, certo? Então, vamos lá. Próximo. Bom, exemplo de citação, aquela que eu chamei a atenção, que às vezes é um pouco problemática. Ela pode ser direta ou indireta, certo? A citação. Olha, Parabenco, Apude, Silva. Ou seja, deixa eu terminar para poder explicar melhor. 1999, página 20. E aí vem um texto entre aspas. O dilema da globalização é a competitividade, visando a obtenção de produtos e serviços, e aí vai. Esse trecho aqui que está entre aspas, está vendo aqui? Dilema da globalização, essa parte, esse texto, essa parte, ipsiliter, de forma literal, pertence a Silva. Me desculpe, retificando. Pertence a Benco. A Benco, observa aqui, ó, a Benco. Esse aqui, ó, para Benco. Que está, apude, está dentro de Silva, 1999, página 20. Então, eu tirei, esse Silva retirou esse texto, certo? Esse texto de Benco, pertence a Benco, ok? Lá na referência, Silva, Carlos Augusto, Mundo Global,
São Paulo, Ática. Ou seja, porque o texto eu encontrei de quem? Foi em Silva. Então, eu tenho que colocar a referência de quem? De Silva. Mas pertence quem? Essa frase aqui pertence a quem? A Bacon. Não esqueci. Citação de citação. Você diz quem é o autor e de onde você tirou. Para Bacon. É o autor da citação. Mas onde foi que eu encontrei? Em Silva. E aí eu tenho que colocar lá no final a referência. Bom, espero que você tenha gostado e aprendido. Esses são os elementos essenciais de normas de citações em que você pode colocar no seu artigo científico, na sua pesquisa bibliográfica, no seu referencial teórico. Não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Um abraço, até mais.